Pois é, eu continuo sem saber porque que eu não consigo colocar um filtro aqui para ficar bonito, mas vamos lá. Bom, considerando que eu disse para vocês que eu ia fazer uma outra live hoje rapidamente, eu vou falar sobre uma questão que algumas pessoas vêm perguntando. Olha, a gente está no dia 7 de março, ok? Daqui a um mês, aproximadamente, a gente vai ter o prazo aberto para fazer o seu IRS. O IRS, que é o imposto de renda no Brasil, que a gente chama de IR. Então, o que significa IRS? É o equivalente ao imposto de renda no Brasil, que é Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares, tá ok? O IRC é o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Coletivas. Se você trabalha a recibos verdes, o prazo para você declarar o seu IRS vai até o meio do ano, ou seja, ele termina em junho. Se você trabalha a contrato de trabalho, o prazo vai terminar um pouco antes. Por que você se antecipa? Para você receber a sua restituição de imposto de renda. Só que a gente está falando aqui de dois grupos de pessoas. A maioria dos brasileiros que ainda não teve a manifestação de interesse tratada, a gente pode dizer que essa pessoa não fez alteração de morada. É muito comum a pessoa não ter feito alteração de morada. Considerando esse contingente de pessoas, a preocupação se dá porque eu vim trabalhar em Portugal no ano de 2022. Então eu tenho que declarar o meu rendimento de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Se eu não fizer a minha alteração de morada, ou seja, se eu não declarar que o meu domicílio fiscal agora é em Portugal, significa que eu vou ter uma tributação como não residente. Então, mesmo que eu esteja numa quantidade de receita adquirida, ok? Que fique abaixo da linha de descontos, ou seja, de tributação, eu serei obrigado a fazer este pagamento, porque eu sou lido pela autoridade tributária como um não residente. Então, o não residente que ganha dinheiro em Portugal precisa recolher o imposto devido. Ah, doutora, mas eu não sabia, eu não alterei minha morada, como é que eu faço? Se você tem manifestação de interesse, você pode fazer a troca. E você pode fazer essa troca pelo próprio portal, porque você tem uma senha e você pode fazer pelo e-balcão, ok? Agora, se você por acaso pegou a sua representação fiscal, e o que significa alteração de morada? Que você agora não vai mais precisar de um representante fiscal. Você vai poder dizer que você tem domicílio em Portugal, portanto, você não precisa de um representante. Se você não pegou a senha com o seu representante fiscal, aí é que mora o problema. É por isso que eu sempre falo com vocês assim: muita gente entra aqui e fala assim, não, porque eu peguei um representante fiscal que é o conhecido do vizinho, da cunhada da minha amiga. E essa pessoa cobra de você a bagatela de 50 euros para ser sua representante fiscal, ou até menos do que isso. Aí ela vai lá, com você nas finanças, ganha aqueles 50 euros e acabou. Nunca mais olha na sua cara. Você não recebe nenhuma comunicação e essa pessoa efetivamente não é o seu representante fiscal. Essa pessoa pegou 50 euros e te deu um NIF. Qual é a implicação disso? Quando as finanças mandam algum comunicado para essa pessoa não entra em contato com você, porque por acaso ela nem sabe quem é você. Ela não sabe onde você mora, ela não tem seu telefone e ela tá pouco se lixando, a verdade é essa. Porque a implicação de ser um representante fiscal, além de você ter a obrigação de mandar a correspondência para o seu representado, quais são as implicações que isso dá? Praticamente nenhuma. Agora, quando você faz com um profissional, esse profissional é comprometido a fazer a sua representação fiscal, que é de fato ficar com a sua comunicação. E aí, ele, inclusive, precisa pedir a sua senha das finanças. E quando a senha chega, ele te comunica: Fulano, essa aqui é a sua senha, para você entrar no portal e fazer aquilo que você precisa fazer. É nesta hora que você precisa verificar
que alteração de morada pode se dar por meio do portal, mas se você não tem a senha, você não consegue acessar. E se você não sabe o contato do seu representante, porque é uma das coisas que acontece muito, você também não tem condições de pedir para ele para que emita uma senha para você, que era uma obrigação natural pela função de representante. E aí o que acontece? Você recebe uma correspondência na casa desse representante dizendo que você deve 2.000 e poucos euros. Mas isso é só para o final do ano. Por quê? Porque você não fez a sua devida troca de representação. E você não demonstrou para Portugal que você trocou de domicílio. Ou seja, você efetivamente tem a morada fiscal em Portugal. E você é tributado como não residente. Mas você não fica sabendo que você tá sofrendo essa cobrança. Porque o processo de execução também vai para casa desse representante. Então você não é comunicado de absolutamente nada. E o que acontece? Você recebe uma comunicação do banco que a sua conta sofreu penhora. Por quê? Porque você, uma vez comunicado pelas finanças de um processo de execução, porque você tem que pagar 2.000 e poucos euros que você não sabia que devia e nem de onde decorre essa dívida, ok? E aí isso se desdobra numa execução não contestada, que se desdobra numa penhora bancária. É por isso que a gente sempre fala aqui, tome muito cuidado quando você acha que é muito simples a situação do seu representante. Por quê? Porque você quis, muitas vezes, economizar 100, 150 euros na sua representação, você vem com uma multa de 2.000 e poucos euros. Infelizmente, isso acontece com muita gente, mas é muito, vocês não têm noção. Mas ninguém vem na internet para falar, nossa, fui tributado pelas finanças. Aí, o que a pessoa faz? Ela chega, começa a falar mal de Portugal, que Portugal não serve, que não tem dinheiro, que não sei, mas não conta quais são as circunstâncias que levaram ela a falar isso. Então, eu digo para vocês, duvidem, não sejam tão ingênuos. Tem uma pessoa perguntando qual o prazo para troca de morada. Já tem que trocar já. Antes de você fazer o seu imposto de renda, porque você está obrigado a declarar imposto de renda. Você pode não estar obrigado a fazer o pagamento do tributo, mas o imposto de renda ele tem que ser declarado, ok? Você tem que apresentar os seus vencimentos, fazer tinha que ter feito a validação de todas as suas faturas, porque isso é um mecanismo para que você, que paga imposto de renda sobre o seu salário, tenha a restituição de parte dos seus gastos. Então é muito, muito, muito importante fazer a validação das faturas e fazer a troca da morada fiscal. Como? Fazendo a informação no e-balcão com a sua manifestação de interesse. Para quem chegou em Portugal em 2000 e começou a trabalhar a partir de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Fiquem muito atentos. Quem não conhece isso, essa necessidade, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhecem para que elas não sofram o ônus de ter uma cobrança coercitiva das finanças, ok? Um beijinho para vocês, até o próximo vídeo.